Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a WorldCoin, que é basicamente uma nova criptomoeda que entrou aí no mercado. Na verdade, efetivamente a moeda não foi ainda lançada, mas o projeto já teve início. E é um projeto um pouco diferente do que a gente está acostumado nesse mercado. Faz uso de algumas tecnologias meio esquisitas, e as pessoas que criaram esse projeto são do Vale do Silício. São pessoas já conhecidas no Vale do Silício. E teve várias discussões polêmicas sobre esse assunto. Inclusive algumas declarações, por exemplo, do Edward Snowden, que foi aquele cara que dedurou o governo americano alguns anos atrás. E ele fez alguns comentários bem interessantes sobre essa moeda. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, é impressionante como o Vale do Silício e a região ali do São Francisco e da Califórnia ficou para trás nesse lance de tecnologia relacionadas a criptomoedas. Durante muitos anos eles foram detratores da Bitcoin. Sempre criticaram esse tipo de coisa, esse lance de blockchain e tudo mais. Só que nesses últimos anos, depois que essa tecnologia começou a ficar mais difundida, a tecnologia das criptomoedas e tudo mais, esses bilionários do Vale do Silício começaram a se voltar para essa tecnologia. Começaram a ver como que eles poderiam aproveitar esse mercado e tirar dinheiro disso. E recentemente, um grupo desses bilionários do Vale do Silício resolveu criar uma criptomoeda, que é o caso da WorldCoin. Só que essa moeda ela funciona de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. Basicamente eles criaram um dispositivo que é uma bola com uma câmera e eles estão escaneando o olho das pessoas, fazendo um hash das informações do olho de cada pessoa que faz uso dessa máquina e colocando isso em uma blockchain. Então eles estão espalhando essas bolas aí pelo mundo, esses dispositivos. E existem algumas pessoas que ficam aí espalhadas pelas cidades com essas bolas que eles estão fornecendo, que ficam tentando convencer as pessoas a participar desse projeto, explicando o que é a WorldCoin, fazendo as pessoas fornecerem informações do seu olho para receberem WorldCoins. Então, na verdade, é tipo quase um marketing multinível. Existem as pessoas convidando as outras para participar desse negócio, e as pessoas que convidam ganham mais WorldCoins em troca das pessoas darem a retina delas, a informação do olho delas, para esse projeto. E quando você fornece a informação do seu olho para o projeto, você ganha WorldCoins em troca. Ou vai ganhar quando o projeto de fato ser lançado. Então agora eles estão nessa fase de mapeamento das pessoas. Estão com esses dispositivos espalhados em algumas cidades do mundo, convencendo as pessoas a fornecerem informações dos seus olhos. Qual que é a moral nisso? Por que alguém faria isso? Bom, as pessoas vão fornecer informações dos seus olhos em troca das moedas. Porque supostamente quando o projeto for lançado, essas moedas terão algum valor. E existem pessoas espalhadas pelo mundo com esse equipamento, convencendo as pessoas a fazerem isso, porque elas vão receber mais WorldCoins por estarem fazendo isso. Então o incentivo dessas pessoas estarem com esse dispositivo aí pela rua é porque elas vão ganhar mais moedas por participarem também do projeto. Mas a ideia por trás da WorldCoin é o lance de criar uma base de dados onde as pessoas serão únicas ali dentro, onde cada pessoa será associada a uma carteira de criptomoeda. E que será totalmente única, porque o que gera essa carteira é exatamente o hash do seu olho. Então, como o olho é quase uma impressão digital das pessoas, que não existe nenhum ser humano com um olho igual ao outro, essa é uma forma de criar uma espécie de chave privada única de cada ser humano do mundo. Então essa é basicamente a ideia do projeto, conseguir criar uma grande base de dados única de cada pessoa do planeta Terra. Ou pelo menos as pessoas que querem participar do projeto. Então no momento não existe nenhuma utilidade, digamos assim, para esse escaneamento do olho, mas no futuro isso pode servir, sei lá, para, por exemplo, eleições. Então você pode chegar, sei lá, futuramente numa urna eletrônica de algum país, eles simplesmente escanearem o teu olho e cruzarem com o banco de dados que essa empresa está acumulando. E a empresa diz que esse banco de dados é seguro, que na verdade eles tiram uma foto do seu olho, fazem um hash com as informações dessa imagem, e depois eles deletam a imagem. Então, no fundo, a única coisa que fica armazenada na blockchain dessa criptomoeda é o hash com as informações do seu olho. Então, isso daria uma espécie de privacidade para as pessoas que estão fazendo parte desse projeto, porque a única informação armazenada é o hash da informação do seu olho. Então, é quase como se fosse uma senha que é criptografada. Como funcionam os bancos de dados de sites, por exemplo. Normalmente, quando um banco de dados de um site é hackeado, isso não leva a muitos problemas. Quando o site segue um procedimento correto de criptografia dos passwords. Porque no fundo o que o hacker acaba pegando é somente o hash dos passwords.
Então ele dificilmente vai conseguir acessar alguma conta com aquilo. Então é basicamente o que eles estão fazendo com os olhos das pessoas. Tiram uma foto, fazem um hash disso e só armazenam a informação do hash. E isso também poderia ser útil futuramente para uma renda universal. Pelo menos é isso que a empresa tem sugerido. De que, sei lá, governos podem fazer uso desse banco de dados caso eles queiram fornecer uma renda universal para as pessoas. Usariam a carteira digital dessa WorldCoin para fazer com que dinheiros caíssem na conta das pessoas. E eles teriam a segurança de que somente uma pessoa seria dono daquela carteira. Porque afinal o que gerou a carteira foi o olho das pessoas. E assim, esse é um tema bem polêmico. Porque na verdade os caras estão usando biometria, usando informações biométricas para a geração de uma carteira de criptomoeda. E tudo que envolve biometria tem vários problemas nessa questão de privacidade. Por exemplo, será que eles estão realmente deletando a imagem dos olhos das pessoas depois de gerar esse hash? Porque se eles não estão fazendo isso, na verdade eles estão criando um super banco de dados com imagens em alta definição do olho das pessoas. E se isso vazar por algum motivo, pode ser um problema. Então esse foi um dos argumentos que o Edward Snowden estava tweetando esses dias, de que eles fazerem uso de informações biométricas das pessoas pode gerar um problema mais sério no futuro, caso isso não esteja sendo utilizado da forma correta. E várias outras personalidades aí da internet, como o CEO do Twitter e várias outras pessoas, estavam também fazendo críticas em relação a essa WorldCoin, de se isso seria realmente útil para o mundo no futuro. Bom, essa WorldCoin ela foi criada pelo Sam Altman e pelo Alex Blaine. O Sam Altman é um cara do Vale do Silício que já criou várias startups lá. Acho que a primeira startup de sucesso dele foi uma conhecida como Loopt, que era uma espécie de rede social. Na verdade a gente não pode dizer que foi uma startup que teve muito sucesso, porque no fundo ela não conseguiu atrair muitos usuários. E ela acabou, sei lá, sendo vendida para outra empresa. Só que no Vale do Silício, mesmo dando errado, as coisas dão certo. Mesmo a startup não tendo conseguido convencer muitas pessoas a usar essa rede social, mesmo assim eles venderam a startup para outra empresa por milhões. E esse Sam Altman, que foi o criador dessa startup, acabou ficando milionário por causa disso. E depois ele fez parte da Y Combinator, que é uma empresa de venture capital americana, ou seja, empresas que ajudam no desenvolvimento de outras startups e investem nas startups. E ele também acabou participando do investimento inicial de várias startups que deram muito certo. Então esse cara fez muito dinheiro no Vale do Silício, digamos assim. Hoje em dia, por exemplo, ele faz parte da OpenAI, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo aí, hoje em dia. Talvez não maior em questão de número de pessoas que trabalham na empresa, mas em relevância nos projetos que tem desenvolvido. E agora ele está explorando essa parte de criptomoedas com a WorldCoin. E o outro cara que criou essa moeda, esse Alex Blaine, sei lá, nunca ouvi falar dele. Não faço ideia quem é esse cara. Deve ser só mais um milionário aí do Vale do Silício tentando explorar esse negócio. Bom, e por trás dessa WorldCoin também tem outras pessoas famosas aí nesse mercado de startups. Como, por exemplo, Marc Andreessen, que é o cara que criou o Netscape, que foi basicamente o primeiro browser que fez sucesso aí no mundo. O cara ficou multimilionário no fim dos anos 90, com empresas de tecnologia, e agora ele investe nesses projetos doidos aí de tecnologia. Esse cara, por exemplo, Marc Andreessen, é um dos caras que investiu bastante dinheiro naquele aplicativo de áudio, conhecido como Clubhouse, que não fez muito sucesso aqui no Brasil. Acho que fez mais sucesso lá nos Estados Unidos, mas acho que agora ninguém mais está usando aquilo. Que era uma espécie de podcast em tempo real, que é igual o Twitter Spaces. Mas enfim, então eu não sei, eu tenho uma opinião meio estranha sobre esse lance da WorldCoin. Por um lado eu acho que é interessante a ideia que eles tiveram de conseguir criar uma carteira única para as pessoas, usando a retina das pessoas, o olho das pessoas como referência. Só que da mesma forma eu entendo essa problemática de usar dados biométricos para a criação de carteiras de criptomoeda. Porque tudo que envolve dados biométricos pode levar a alguns problemas, né? Daqui a pouco as pessoas vão estar arrancando o olho uma das outras para conseguir acessar a carteira da pessoa. Mas é curioso que tem muita gente querendo participar desse projeto. No Chile, por exemplo, é um dos países que está tendo mais sucesso dessa WorldCoin. Sei lá, eles conseguiram fazer com que mais de 18 mil pessoas já mapeassem os olhos delas usando essa bola, usando esse dispositivo eletrônico. Então a ideia deles é conseguir mapear o maior número de pessoas possível e depois fazer o lançamento dessa moeda. Emitir essas moedas numa quantidade igualitária para todas as pessoas que participaram do projeto, que deixaram seus olhos serem mapeados para fazer parte disso.
Não sei se eu gostaria de deixar meu olho ser mapeado por isso. Acho que eu iria ficar bem em dúvida caso eu encontrasse alguém na rua com esse dispositivo querendo que eu participasse do negócio. Mas quem sabe isso até seja uma ideia interessante. Talvez isso acabasse com essa conspiração de urna eletrônica, por exemplo. Porque afinal, se você conseguir votar somente com o seu olho, talvez toda essa conspiração de fraude em eleições fosse superada. Só que o grande problema desse projeto, e que é uma das coisas que faz eu ficar com o pé atrás em relação a isso, é que essas moedas elas só serão emitidas para as pessoas provavelmente a partir do ano que vem. Eles não estipularam uma data exata, mas provavelmente vai ser no primeiro semestre do ano que vem que esse negócio vai ser lançado de fato. Que as pessoas que tiveram os olhos mapeados vão receber as primeiras World Coins. Só que eles já disseram que 20% de toda a oferta de World Coins que vai ser emitida vai ser destinada para a equipe que criou o projeto. Ou seja, vai ficar com os criadores do negócio, com os donos da empresa. Então 20% de toda a oferta de World Coins vai ficar com eles. E isso é uma coisa absurda nesse mundo de criptomoedas. Seria a mesma coisa lá que o criador da Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, tivesse pego 20% de todas as moedas para ele. Então o fato deles alocarem 20% de todas as moedas que serão emitidas para a empresa, para ficarem para eles, é algo que a gente tem que se questionar. É algo para a gente ficar com o pé atrás nesse projeto. Porque se eles realmente estivessem tentando criar uma moeda igualitária para todo mundo, para fornecer uma renda universal no futuro para as pessoas, eles vão ficar com 20% daquilo para eles. Então, provavelmente é só mais uma forma desses bilionários do Vale do Silício tentarem ganhar mais dinheiro. Já que eles chegaram meio atrasado nessa onda de criptomoeda, porque demoraram para aceitar que isso era realmente interessante. Agora estão tentando criar esse projeto e correr atrás do prejuízo. Bom, e você escanearia o seu olho para fazer parte desse projeto? Tu acha que isso faz sentido? Ou será que isso aí vai acabar dando em nada? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, é isso aí. Tchau.